Ei pessoal, tudo bem? Vindo aqui para falar dos jogos de ontem, falar nessa partida minha análise sobre Argentina 3, Egito 2. Vou fazer com a cabeça fria também, porque hoje não tem jogo, né? Então tive mais tempo para falar sobre as partidas hoje, deixei para fazer isso. Peço desculpas se você ouvir algum barulho de construção, alguma coisa assim, tem uma coisa acontecendo aqui perto, né? Mas, enfim, vamos fazer o vídeo. E eu falo que queria fazer o vídeo de cabeça mais fria, porque eu confesso que achei a partida de ontem muito estranha, muito estranha. Eu não sou dessas pessoas que acreditam que a Argentina é favorecida na Copa do Mundo, ou que qualquer seleção diferente seja favorecida na Copa do Mundo, mas acho que ontem o jogo deixou claro que tinha algum viés, e que essa Copa do Mundo está tendo algum viés. Vamos recapitular, né? Na partida de estreia da seleção argentina, nós tivemos um cartão vermelho claro para o Lionel Messi. Antes dele marcar os 3 gols que ele fez naquele jogo, que não foi dado. Ele dá uma solada na panturrilha de um jogador argelino. Contra a Áustria, não teve tanta polêmica, assim como contra a Jordânia, não teve muita coisa. Talvez alguma falta ou outra questionável, mas isso acontece em quase todo jogo. É engraçado que aconteça em todo jogo da Argentina, mas enfim. Contra Cabo Verde, no 16 avos de final, nós já tivemos uma série de faltas estranhas. Nós tivemos Tagliafico sendo atendido no campo e ajudado, inclusive, a recolocar sua camisa após estar sangrando e o sangue pingar na camisa. Vai lembrar que quando o sangue pinga na camisa, o jogador tem que trocar de camisa. O juiz, a quarta árbitra ajudando ele, e ele não esperou após o atendimento para ficar fora do campo 1 minuto, como a regra diz, né? E contra Cabo Verde, várias decisões estranhas, algumas faltas, inclusive uma falta nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, que na entrada da área da Argentina, que poderia ter ajudado Cabo Verde a ter mais uma chance. Tudo muito estranho, muitas decisões estranhas naquela partida. Mas ontem, contra o Egito, acho que eu tentei pensar e repensar e questionar se isso não poderia ser coincidência, mas não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Porque você tem uma seleção egípcia melhor durante o primeiro tempo inteiro. O Egito entrou com uma estratégia muito inteligente, mostrou que essa Argentina tem dificuldades com blocos baixos, porque a Argentina pegou Argélia e Áustria, que são seleções que se dispõem a jogar, e aproveitou os espaços, mas depois pega Cabo Verde e Egito, seleções que se defendem bem e que se defenderam bem nessas partidas e teve muita dificuldade, muita dificuldade. E o Egito explorou muito bem isso, porque colocou um time disposto a contra-atacar e muito bem nos contra-ataques. E aí, desde o primeiro tempo, tem um pênalti que eu acho que o pênalti em si não é questionável. O pênalti acho que realmente foi. E o Messi perde o pênalti, o segundo que ele perde nessa Copa do Mundo. Vale relembrar que é o jogador que mais pênaltis perdeu na história da Copa do Mundo. Até porque a Argentina, entre 2022 e 2026, teve 9 pênaltis concedidos. Vale lembrar que a última vez que o Brasil teve um pênalti nos 90 minutos, antes daquele que Bruno Guimarães perdeu contra a Noruega, havia sido 1986. Isso é um pouco estranho, não é? Bom, mas uma série de faltas não marcadas para a seleção egípcia, que foi menos faltosa que a Argentina, vale salientar. A Argentina, perdão, cometeu 13 faltas na partida. O Egito, se eu não me engano, cometeu 9 ou 10. E o jogo terminou com nenhum cartão amarelo para os argentinos e 5 para os egípcios. Isso eu vou falar um pouco mais tarde, né? Um pouco mais sobre isso. No segundo tempo, um lance o segundo gol da seleção do Egito, no contra-ataque muito bem puxado, e o Zico faz o gol. E o gol é anulado. E isso aí é o que me pega. Eu acho que esse é o ponto fundamental do jogo. Porque o gol é anulado por uma falta que havia acontecido 20 segundos antes do gol. A regra da FIFA expõe diversas coisas sobre um momento como esse. Primeiro,
A falta que anulou o gol foi um pisão na ponta do pé do Lisandro Martinez, do Licha Martinez. Uma falta de interpretação. Dá para dizer que aquilo é falta? Dá. Mas o VAR, que é tão pouco intervencionista nessa Copa do Mundo, olhar para aquela falta e dizer, você tem que rever, já é suspeito. Fosse a qualquer momento do jogo. Depois, você tem um lance 20 segundos antes, que tem uma série de outros passes sendo trocados, até que o gol saísse. A regra da FIFA diz que as faltas têm que vir de lances diretos. Diretos ele não estipula tempo, mas 5, 10 segundos no máximo. Trabalhado já na área, né, com uma bola trabalhada, o lance veio da zona de defesa do Egito. E depois teve uma série de troca de passes, aí o gatilho para o contra-ataque e depois o VAR chama. Tudo isso já é muito estranho. E depois a coisa fica ainda pior. Porque a Argentina chega ao empate, né? O Egito faz o 2-0 mesmo assim, num lance muito similar de contra-ataque, que mostra como a Argentina, em situações em que ela precisa buscar o gol, ela se expõe bem, né? Na parte de trás. Acaba vindo os gols da Argentina, né? E aí, isso tem que ser dito, a Argentina mostrou espírito ontem, os jogadores argentinos mostraram um espírito de recuperação, né, de buscar o jogo, algo que, por exemplo, o Brasil não mostrou. Dá para falar muito da arbitragem nesse jogo, mas uma coisa que a Argentina mostrou foi garra, foi esforço, vontade de vencer. O Brasil não mostrou isso em momento nenhum, inclusive contra a Noruega, eu falo, né? Inclusive, acho que foi a pior atuação dessas oitavas de final, a atuação do Brasil. Até o Canadá, que tomou 3-0, jogou para vencer, teve oportunidades. O Paraguai, que fez um jogo feio, fez o jogo à sua moda e quase conseguiu um resultado ali com a França. O Brasil não. O Brasil colocou a bunda na parede e quase abdicou de jogar. Mas enfim, esse mérito tem que ser dado à Argentina, que também tem um jogador extra-classe, porque foi um jogo ruim da Argentina e o Messi aparece justamente no momento mais importante. Primeiro gol do Cuti Romero de cabeça, poucos minutos depois o gol do Messi, numa jogada bagunça ali na área. E aí, a partir daí o jogo já fica tenso, já vem discussões, momentos de mais rispidez, de mais boca a boca. Isso pode influenciar a torcida também, que a torcida argentina até ali muito tensa. E aí vem a parte que complementa aquela do gol, né? Eu falei do gol anulado do Egito por uma falta interpretativa. E depois McAllister, num lance de... Acho que o erro do Egito estratégico, inclusive, nesse jogo, foi se lançar o ataque, né? Era um jogo para a seleção egípcia se segurar lá atrás, e quando toma um empate, ele meio que entra na paranoia de tentar fazer o terceiro gol. Acho que não precisava, a gente tinha que levar o jogo para a prorrogação, após as circunstâncias, né? Mas, estando no ataque, tem uma bola que o Salah cai na área, ali eu acho que não foi pênalti, tá? O Salah meio que já tá muito a caminho de se jogar quando é derrubado. Mas no mesmo momento, na área também tem um puxão de camisa do McAllister. Claro, puxão claro, que derruba, inclusive impossibilita de se movimentar outro jogador egípcio, que se eu não me engano é o Trezeguet. Nesse lance sai o contra-ataque da seleção argentina. Com menos tempo ou até a mesma diferença de tempo do gol que saiu do Egito. E o VAR não chama. E aí, cruzamento na área, gol. O 3-2 dessa mais uma virada da seleção argentina, mais uma virada não, né, porque contra Cabo Verde não foi uma virada, mas mais um 3-2 esforçado contra uma seleção africana muito bem defendida. E aí é que vem mais polêmicas, né? Primeiro, um lance desse, que é mais assintoso do que o gol anulado do Egito, não foi chamado pelo VAR. Isso já é estranho. Depois que um pouco antes disso, o Hossam Hassan, treinador egípcio, quem admiro muito pela manifestação dele nessa Copa do Mundo, porque ousou pelo menos questionar isso, é um cara
que tem voz ativa contra os crimes que acontecem na faixa de Gaza, por exemplo, ele ativou o protocolo antirracismo, fez o X assim com as mãos, você talvez tenha visto essas imagens, e a FIFA estabeleceu essa regra de que quando qualquer jogador, treinador ou juiz aciona esse protocolo, membro de comissão técnica, deve haver alguma revisão, o jogo deve ser parado para entender o que aconteceu. O Hossam Hassan fez isso e foi desconsiderado. Uma torcida que já é famosamente conhecida por ser uma torcida que expressa gestos racistas em diversos momentos. E aí depois disso surgem vários vídeos online do influenciador Speed, norte-americano, um homem negro, sofrendo racismo, sendo comparado, fazendo gestos de macaco em sua direção. Jogadores da Argentina, torcedores da Argentina jogando lixo e bebidas em torcedores egípcios. Xingamentos de quaisquer tipos de racismo vindo de torcedores argentinos nas arquibancadas em direção aos egípcios, como já vinha sendo reportado da partida de Cabo Verde. Isso é a parte mais indignante. Porque um protocolo foi criado para isso. A primeira vez que ele foi acionado na Copa do Mundo. E a FIFA, ou pelo menos a equipe de arbitragem colocada pela FIFA ali, não respondeu. O jogo estava no final, é verdade, estava antes dos acréscimos, inclusive, estava 2-2 e nada foi feito. Tudo isso, obviamente, vai dizer, a Argentina comprou a Copa do Mundo. Acho que comprar a Copa do Mundo é difícil. Mas assim como nós vimos decisões questionáveis em Portugal e Croácia, eu acho que existe um viés das equipes de arbitragem em relação à Argentina. Existe um viés que tem sido cada vez mais reforçado desde a Copa passada até essa, pelo fato de ser uma Argentina forte com Lionel Messi no elenco. Eu falo de Portugal porque ali é a mesma coisa, um Portugal com um elenco forte e com Cristiano Ronaldo. Essas seleções fortes costumam ser beneficiadas pela arbitragem. A questão é que o benefício está escancarado, está enorme, né? Isso incomoda muito e isso preocupa muito, porque é uma Copa que tem sido manchada por questões de fora de campo, questões alheias ao jogo, né? A Argentina já muitas vezes nesse sentido de arbitragem, e até mesmo os Estados Unidos com aquela pataquada que foi a anulação da expulsão do Folarin Balogun, com a influência de Donald Trump. Então, isso mancha muito a Copa do Mundo, porque o Egito fez um bom jogo, com suas falhas. Acho que a postura do Egito no segundo tempo, após os gols sofridos, foi errada, mas isso não tira o mérito das reclamações justas de todos os jogadores egípcios pós-jogo, falando que a Copa tinha sido comprada e tudo mais. Já relembro, eu não acho que foi comprada, mas eu acho que existe um viés claro, que tem favorecido, sim, a Argentina. Isso é inegável, tá? Inegável. Bom, fica aqui a minha análise, que infelizmente foi uma análise que incluiu muita coisa além do futebol. É isso aí, pessoal. Até a próxima.